Bom, meu amor, finalmente nós vamos terminar o capítulo 9. O que me chamou a atenção é o privilégio que só poucos usufruíam, né, no caso dos porcos, que é refeição farta, até mesmo cerveja, né, porções de cervejas diárias. A escola só para os porquinhos, porque a fazenda em geral tinha que permanecer na ignorância para ser manipulada. A eleição de Napoleão, lógico, ele era o único candidato. Mas uma coisa assim que eu achei bem interessante é a obsessão que ele tem por Snowball. É bem parecido com uma certa pessoa que está na presidência hoje e tem uma obsessão pelo ex-presidente que, assim, de cada 10 palavras, 15 é o nome desse ex-presidente. É uma coisa assim que chega a assustar. Tamanha obsessão, tamanho ódio, tamanho rancor. Quer dizer, ao invés da pessoa trabalhar pela melhoria, para fazer alguma coisa, cumprir pelo menos o mínimo que ele prometeu, não, ele fica atacando o adversário. E é interessante assim que mesmo os animais passando fome, eles têm aquela devoção por Napoleão. Tem um termo que chama Síndrome de Estocolmo. Por quê? Porque aconteceu um caso há muitos anos atrás, lá na Suécia, de um cara que sequestrou, que abusou, que engravidou uma menina e ela ficou muito tempo morando ali, acho que mais de 30 anos, morando num porão do sequestrador. Só que quando ela foi descoberta, ela não queria ir embora, porque era a única vida que ela conhecia, ela acabou se apaixonando pelo sequestrador. Por isso esse nome, Síndrome de Estocolmo. E o mesmo acontece hoje, as pessoas estão sofrendo, não tem boa educação, não tem alimento, pagam um absurdo de imposto, trabalham muito, ganham pouco, outros nem trabalho têm, mas mesmo assim defendem com unha e dente essa pessoa. Então assim, sofrem de Síndrome de Estocolmo também, né? É muito triste isso, como se não fosse trágico, e é uma tragédia grega. Bom, vamos continuar. Agora a página é 81. Boxer ali, né, já bem velho, não conseguia trabalhar direito e cansadão mesmo, né, chegando quase na idade da aposentadoria. Certa noite de verão, já bem tarde, um boato repentino correu à fazenda, dando conta de que algo acontecera a Boxer. Ele tinha saído sozinho para arrastar uma carga de pedras até o moinho, e o boato tinha fundamento. Após alguns minutos, 2 pombos chegaram apressados trazendo a notícia. Boxer caiu, está tombado de lado e não consegue se levantar. Cerca da metade dos animais da fazenda partiu correndo para a colina do moinho. Lá estava Boxer, entre as hastes da carroça, com o pescoço esticado, incapaz até mesmo de erguer a cabeça. Os olhos estavam vidrados e os flancos encharcados de suor. Um fiozinho de sangue pingava da sua boca. Clover se ajoelhou ao lado dele. Boxer, como você está? É meu pulmão, ele respondeu com voz fraca. Mas não faz mal, acho que vocês vão conseguir terminar o moinho sem mim. Já tenho uma boa quantidade de pedras estocadas. De qualquer forma, eu só tinha mesmo mais um mês de trabalho. Para dizer a verdade, eu estava ansioso pela minha aposentadoria. E como o Benjamin também está ficando velho, talvez eles autorizem que ele se aposente ao mesmo tempo e me faça companhia. Precisamos ir buscar ajuda agora mesmo, disse Clover. Alguém vai correndo contar a Squealer o que aconteceu. Todos os animais voltaram imediatamente rumo à sede para dar a notícia a Squealer. Apenas Clover permaneceu e Benjamin, que se deitou ao lado de Boxer e sem falar nada usou o longo rabo para manter as moscas afastadas. Depois de aproximadamente um quarto de hora, Squealer apareceu, cheio de solidariedade e preocupação. Ele disse que o camarada Napoleão tinha recebido com profunda tristeza a notícia sobre o infortúnio ocorrido com um dos trabalhadores mais leais da fazenda
Já estava tomando providências para enviar Boxer ao hospital em Wellington. Os animais se sentiram um pouco inquietos ao ouvir isso. Exceto por Molly e Snowball, nenhum outro bicho jamais havia saído da fazenda. E eles não gostavam de imaginar o camarada doente entregue às mãos humanas. Entretanto, Scriller os convenceu com facilidade de que o cirurgião veterinário em Wellington poderia cuidar de Boxer mais satisfatoriamente do que seria possível na fazenda. E meia hora depois, quando Boxer havia se recuperado um pouco, conseguiu com dificuldade se levantar e cambalear de volta para a baia, onde Clover e Benjamin haviam preparado uma boa cama de palha para que ele deitasse. Nos 2 dias seguintes, Boxer permaneceu na baia. Porcos mandaram entregar uma grande garrafa de remédio cor-de-rosa que haviam encontrado no armário de medicamentos do banheiro, e Clover ministrava a dose a Boxer 2 vezes ao dia, após as refeições. À noite, ela ficava na baia para lhe fazer companhia, enquanto Benjamin espantava as moscas. Boxer afirmava não lamentar o ocorrido. Caso conseguisse se recuperar bem, ainda poderia viver mais 3 anos, e ansiava pelos dias de paz que teria no campo do Passo Grande. Seria a primeira vez que teria tempo livre para estudar e se aprimorar. Ele contou que pretendia dedicar o resto de sua vida ao aprendizado das 22 letras restantes do alfabeto. No entanto, Benjamin e Clover só podiam estar com Boxer depois do trabalho, e foi no meio do dia que a caminhonete veio buscá-lo. Os animais estavam todos no campo, semeando o nabo sob a supervisão de um porco, quando foram surpreendidos por Benjamin, que se aproximava galopando, vindo da construção da fazenda e zurrando a plenos pulmões. Era a primeira vez que viam Benjamin agitado. De fato, era a primeira vez que alguém o via galopar. Rápido, rápido, ele gritava. Venham agora mesmo, estão levando o Boxer embora. Sem esperar pelas ordens do porco, os animais saíram correndo a toda velocidade no sentido da construção. E lá estava no pátio uma grande caminhonete fechada, puxada por 2 cavalos, com um letreiro na lateral, e um homem de aparência ardilosa, usando um chapéu coco de copa baixa, sentado no banco do condutor. E a baia de Boxer estava vazia. Os animais rodearam a caminhonete. Tchau, Boxer, disseram em coro. Tchau! Tolos, tolos, berrou Benjamin, dando pulos em volta deles e pisoteando o solo com pequenos cascos. Seus tolos, vocês não estão vendo o que está escrito na lateral da caminhonete? Aquilo imobilizou os animais e todos ficaram calados. Muriel começou a decifrar as palavras, mas Benjamin empurrou ao lado e, em meio a um silêncio mortal, leu: Alfred Simons, abatedor de cavalos e produtor de cola Wellington, representante de couros e farinha de ossos, fornecemos para canis. Vocês não entenderam o que isso significa? Eles estão mandando Boxer para o matadouro. Um grito de horror irrompeu de todos os animais. Nesse momento, o condutor açoitou os cavalos e a caminhonete se afastou do pátio em marcha acelerada. Todos os animais a seguiram, gritando com a força total. Clover abriu caminho para chegar à frente. A caminhonete ganhava velocidade. Clover forçou os membros fortes para ir mais depressa e conseguiu um galope. Boxer, ela gritou, Boxer, Boxer, Boxer. Bem nesse momento, como se tivesse ouvido a confusão do lado de fora, o rosto de Boxer surgiu, a faixa branca do focinho aparecendo pela minúscula janela traseira da caminhonete. Boxer! Clover gritou com uma voz terrível. Boxer, sai daí, sai depressa, está levando você para ser morto. Todos os animais se juntaram ao grito de sai, Boxer, sai daí, estão levando você para ser morto. Mas a caminhonete ia muito depressa e se afastava deles. Não era possível saber se Boxer tinha entendido o que Clover dissera. Mas um instante mais tarde, o rosto dele sumiu da janelinha e houve um barulho de um tremendo golpe de cascos dentro da caminhonete.
ele estava tentando chutar a porta para sair. Logo ia a época em que uns poucos coices de boxer bastariam para transformar a caminhonete em uma pilha de palitos de fósforo. Agora, coitado, sua força o abandonara e logo depois o som dos golpes enfraqueceu até sumir. Em desespero, os animais começaram a apelar aos 2 cavalos que puxavam a caminhonete para que parassem. Camaradas, camaradas, eles gritavam, não levem nosso irmão para a morte. Mas as bestas estúpidas, ignorantes demais para entender o que estava acontecendo, simplesmente baixaram as orelhas e apertaram o passo. O rosto de Boxer não voltou a aparecer na janela. Tarde demais, alguém teve a ideia de correr na frente e fechar o portão de 5 barras. Mas no segundo seguinte, a caminhonete tinha passado por ele e desaparecia rapidamente estrada abaixo. Boxer nunca mais foi visto. 3 dias depois, foi anunciado que ele morrera no hospital em Wellington, apesar de haver recebido todos os cuidados que um cavalo poderia ter. Squealer veio anunciar as novidades para os demais. Ele havia presenciado, disse, as últimas horas de Boxer. Foi a cena mais comovente que já vi, Squealer comentou, erguendo a pata para afastar a lágrima. Fiquei ao lado da cama dele até o último momento. No fim, fraco demais para falar, cochichou no meu ouvido que sua única tristeza era partir antes que o moinho ficasse pronto. Adiante, camaradas, ele murmurou, adiante em nome da revolução. Vida longa fazenda dos animais. Vida longa ao camarada Napoleão. Napoleão está sempre certo. Estas foram as últimas palavras, camaradas. Os modos de Squealer subitamente mudaram. Ele se calou por um instante, lançou olhares de desconfiança de um lado a outro, antes de continuar. Tinha chegado ao seu conhecimento, disse ele, que um rumor bobo e malvado havia circulado no momento da remoção de Boxer. Alguns animais repararam que a caminhonete que levou Boxer, embora tinha abatedor de cavalos escrito na lateral, e a partir disso concluíram que Boxer estava sendo levado ao matadouro. Era quase inacreditável, disse Squealer, que um animal pudesse ser tão idiota. Com certeza, gritou indignado, sacudindo o rabicó e dando pulinhos. Com certeza eles sabiam que seu amado líder, camarada Napoleão, jamais faria aquilo. A explicação era, na verdade, muito simples. Antes, a caminhonete tinha pertencido a um carniceiro, mas havia sido comprada pelo cirurgião veterinário, que ainda não apagara a inscrição antiga. Foi assim que o engano surgiu. Os animais ficaram imensamente aliviados ao ouvir isso. Conforme Squealer prosseguiu dando detalhes do leito de morte de Boxer e descrevendo os cuidados incríveis que havia recebido, como também os remédios caríssimos pelos quais Napoleão pagara sem pensar no custo, suas últimas dúvidas sumiram e a tristeza que tinham sentido pela morte do camarada foi suavizada pela ideia de que pelo menos ele morrera feliz. Compareceu pessoalmente à reunião matinal do domingo seguinte e fez uma pequena oração em homenagem a Boxer. Possível, ele falou, trazer de volta para a fazenda os restos mortais do querido camarada, mas ele havia mandado que uma coroa enorme fosse confeccionada com os louros do jardim da sede e enviada para ser colocada na sepultura de Boxer. E dentro de uns poucos dias os porcos planejavam organizar um banquete fúnebre em memória de Boxer. Napoleão encerrou o discurso com o lembrete das 2 máximas favoritas do cavalo. Vou trabalhar mais ainda, e o camarada Napoleão está sempre certo. Essas máximas, disse Napoleão, cada bicho faria bem em adotar como se fossem suas. Para o banquete, o furgão da mercearia veio de Wellington e entregou uma grande caixa de madeira na sede. Naquela noite, ouviu-se um barulho muito alto de cantoria, seguido pelo que pareceu ser uma briga violenta, que terminou por volta das 23 horas, com um tremendo estrondo de vidro. Não se ouviu o menor ruído vindo da sede até o meio-dia do dia seguinte, e correu o rumor segundo o qual, de um jeito ou de outro, os porcos tinham conseguido dinheiro para comprar para si mesmos
mais uma caixa de uísque. Assim terminamos o capítulo. Então veja, as barbáries sofridas pelos outros animais sempre eram mascaradas e amenizadas por Squealer, que era o porta-voz de Napoleão. O Squealer corresponde aos influenciadores hoje, a mídia corrompida, a mídia prostituta que faz uso da sua influência para manipular as massas, como por exemplo, incentivando a população a tanto tomar como dar nas crianças a picadinha mortal, que tem mais de 1000 contraindicações. Já foi comprovado que os casos de trombose, de câncer, os casos de infarto do miocárdio aumentaram depois disso, mas mesmo assim, a famosa mídia prostituta, os influenciadores que são super bem pagos, são as suas palavras doces para iludir e manipular as pessoas que são enganadas e são levadas ao abatedouro, assim como o boxer foi. Capítulo profundo esse, né? Eu confesso que eu me emocionei com a história, com o fim triste de Boxer, porque nós vemos isso acontecer diariamente, diante dos nossos próprios olhos, não é mesmo? Bom, eu espero vocês no último capítulo, no capítulo 10, e eu espero comentários. Venha, fique à vontade, senta, se acomoda à vontade. Clique aqui no botãozinho de inscrever-se e ative o sino das notificações.